Alô, alô, um abraço. Mais uma edição dos Donos da Bola no ar a partir de agora com os nossos intrépidos comentaristas. Vem pra cá, vai espirrar sangue na sua televisão. Eles estão aqui, hoje time reforçado, pra gente falar de tudo que acontece no futebol mineiro. Quem vem dirigir o Atlético? Levi fica, se depender da Kika Branco, que está aqui para receber a sua mensagem no arroba os Donos da Bola MG, Levi fica, ela quer que ele permaneça. A gente fala de tudo isso. Atlético e Grêmio tem motivação de sobra nesse restante de campeonato. As equipes lutam pela segunda posição na tabela. A comemoração nervosa de Marcos Rocha. O que foi aquilo? O que significou aquilo? No Cruzeiro, o Mano Menezes já planejando 2016 e quer que seja um ano vitorioso. Ainda bem, né, mano? Ainda bem. A gente fala de tudo isso aqui com os nossos comentaristas, mas antes eu tenho um recado para você. Agora a gente vai falar da goleada da NET. Você sabia que o NET Virtua foi avaliado como a banda larga mais rápida do Brasil pela revista Info? Não. Então a velocidade de 120 mega teve a melhor performance em downloads e mais uma vez a NET saiu na frente. Quer saber qual foi o lance mais bonito da rodada, por exemplo? A oferta imperdível que a NET tem para você. Você vai assinar 15 mega no Combo Multi e leva 30 mega pelo mesmo preço. É isso mesmo, 30 mega por apenas R$30 por mês, por 3 meses no Combo Multi. Você ainda ganha o dobro de minutos para falar muito no celular. Tá esperando o quê? Vem pro lado NET, ligue agora mesmo para 3309-9000, 3309-9000, rápido intervalo, 2 minutos, ela cai, a gente já volta, não saia daí. No meio do bloco de intervalo, o Eduardo vai entrar com uma informação bombástica para você. Os Donos da Bola. Oferecimento Skin, gostosa e refrescante, do jeito que o povo gosta. E Loteria Mineira, a sorte joga no seu time. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta. Mas a gente sabe que a mesa do jeito que o povo gosta nem sempre é assim, né? Garçom. Bati. Vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Poder compartilhar momentos importantes nos faz sentir ainda mais especiais em qualquer época da vida. E voltar a ouvir é voltar a viver. Telex, resgatando emoções. Nesse fim de ano, na compra de 2 aparelhos, ganhe 50% de desconto no segundo. Telex, soluções auditivas. 2516-9200. Saldão de Grifes Óticas Diniz. Aqui você encontra as melhores promoções para comprar o óculos que sempre sonhou. E desta vez a concorrência vem para Diniz. Saldão de Grifes Óticas Diniz. Óculos das principais grifes nacionais e internacionais com até 40% de desconto à vista. Quer ouvir de novo? Não é 10, nem 20, é 40% de desconto. Promoção assim só nas Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. São mais estudantes, mais professores e mais profissionais dedicados à saúde das famílias e suas comunidades. E para você que sonha em ser médico, esse é um caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Nossa, Dimara, que produção linda. Kika, você me deu a dica, eu fui ao Instituto Embeleze, me cuidei e fiquei encantada com o apoio que eles dão ao aluno. E eu fiquei sabendo que tem vários cursos promocionais em novembro e dezembro, é verdade? Tem sim, o melhor curso de cabeleireiro profissional eu vi lá, está por um preço incrível, R$ 199 o mês. E tem outros também. Para quem quer ganhar dinheiro no segmento de beleza, é uma promoção imperdível. Quer sair da crise e ganhar dinheiro em pouco tempo? Acesse institutoembeleze.com.br e matricule-se na unidade mais perto de você. Ai, 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 vamos voltar aqui, vou colocar ordem na casa, né? Isso aqui tá parecendo um prostíbulo, né? É um negócio absurdo. Olha aqui, buscando motivação, que é o que o Eduardo tem de sobra no dia a dia, o Atlético se prepara para encarar o Grêmio. Eu tô com medo desse jogo. Vale o vice-campeonato. Um empate lá, o Galo, aí é macuco no embornal. Se perder, é obrigado a ganhar na última rodada. Vamos rodar isso aí. Mostra aí, ô Capiroto.
O empate contra o Goiás em plena Arena Independência expôs a queda de rendimento do Atlético. O motivo a gente não sabe explicar, eu acho que a queda de rendimento é visível, todo mundo está vendo. Só que num momento como esse a gente não pode se apegar muito nisso, porque senão a situação pode ficar mais complicada ainda. Com o título definido, os jogadores do Atlético buscam motivação para a reta final do Campeonato Brasileiro. Então nada melhor do que encarar o Grêmio em um confronto direto pela segunda posição. Eu acho que é muito importante. A gente se torna a segunda melhor equipe do campeonato, um campeonato difícil. O segundo lugar aqui no Brasil não é muito valorizado, mas pra gente é valorizado porque de 20 equipes chegar em segundo não é fácil. E para buscar esse segundo lugar já na próxima rodada, o Atlético precisa de um empate no sul do país. Mas um motivo para reorganizar a defesa, que sofreu 6 gols nos últimos 2 jogos. Nesse momento, o pouco tempo que falta, acho que a gente tem que conversar bastante, tentar ajustar mais na parte da conversa. Promessa de uma semana de muito trabalho e conversa para quem quer garantir de vez o vice-campeonato. A semana vai ser de pressão, segundo lugar obrigação. Então a gente chegar lá, fazer um bom jogo, pontuar, ter bastante paciência a semana, se concentrar bem para fazer um bom jogo. Enquanto o Rafael Carioca falava, o Juvercy tecia comentários não muito bons para o volante, que eu discordo, mas gostaria de ouvi-lo. Câmera 2, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Não, eu comentava que o rendimento do Rafael Carioca despencou no retorno do campeonato e realmente é o que aconteceu. Os números... Não foi só o dele, né, Juvercy? Não foi só dele. Tudo bem, eu vou te mostrar em números aqui, caro Everton, como o Atlético despencou após ele perder a liderança. O Atlético, não o Rafael Carioca. Primeiro vamos para o Atlético, depois vamos para o Rafael. Olha só. O Atlético perdeu a liderança na 18ª rodada do campeonato. Na época, ele tinha 70,5% de aproveitamento. Sim. Eram 17 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Depois disso, caiu para 52,6% de aproveitamento. São em 19 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Ou seja, o Atlético perdeu mais que o dobro do que ele perdeu na primeira rodada, antes dele perder a liderança para o Corinthians. E essa queda brusca que o Atlético teve também representou alguns jogadores. Na minha avaliação, o Rafael Carioca é um dos que apresentaram a maior queda de rendimento, seguido pelo Douglas Santos. Essa é a minha opinião. Eu acho que está em momento ainda, acho que a matéria mostrava em questão de motivação, acho que você perder a motivação na reta final do Campeonato Brasileiro é um grande absurdo, é um desrespeito também com a torcida. Vale a segunda colocação do campeonato, é um jogo extremamente complicado, mas que o Atlético tem que ir para poder buscar os 3 pontos e garantir os 6,3 milhões de reais para poder armar a equipe para o próximo ano. Gostaria de ouvir Eduardo Panso. Tudo bem, Edu? Beleza. Tá feliz, Edu? Sempre feliz, né? Então sorria. Sempre feliz, porém muito crítico sempre. Hoje eu estava ouvindo a entrevista do Marcos Rocha e foi perguntado o Marcos Rocha da diferença de 2012. Se resolver a situação em 30 dias, você vai ser crítico. Isso é verdade. Entre 2012 e 2015, falando que o Atlético, a diferença é que o Atlético terminou bem o ano de 2012, vírgula. O Atlético venceu o último jogo, o clássico contra o Cruzeiro, que deu a ele o vice-campeonato, mas nas 8 últimas rodadas do Atlético no Campeonato Brasileiro de 2012 foram 4 empates, 2 derrotas e só 2 vitórias. Então, a fase final do Atlético em 2012 também foi muito ruim. A fase final do Atlético em 2015 tem sido muito ruim. O Atlético vai ter que brigar nessas 2 rodadas para não perder o vice-campeonato. Seria uma derrota incrível do Atlético perder esse segundo lugar, depois de tudo que ele... Nesses números que você falou de 2012, só para poder complementar, no 2012 o Atlético só venceu 2 partidas fora de casa no retorno do Campeonato Brasileiro, lembrando isso também. Uma delas foi... Ele teve uma queda muito grande. Na penúltima Sobe rodada, a música do Eduardo Panso aí, ô Fabrício. Pode até te dar venenosa. Boa, garoto. Erva venenosa. Venenosa não, venenoso. Venenosa deixa pro Everton, que vai usar saia e vai tatuar a Katy Perry na panturrilha. Isso aí é a coisa de venenosa. Fazer hoje. Mas aí é um somatório. Eu concordo com o Juvercy, não adianta, o que eu falei aqui ontem, não adianta esse massacre virtual em cima do técnico Levi Coupe. Eu sou a favor da troca de treinador, mas ele não é o principal culpado. O último jogo, por exemplo, põe na conta do Vitor o empate do Atlético. Foram 2 falhas do goleiro atleticano. No primeiro gol e no segundo gol não se sai daquela maneira como o Vitor saiu no segundo gol contra o Goiás. E aí, do meio para trás, gente, o Atlético, além de mal posicionado, mal postado, mal treinado,
Os jogadores individualmente estão aquém do que a gente espera. O Marcos Rocha fez uma temporada muito ruim. O Douglas Santos, que para mim não é o pior deles, mas caiu de produção. Uma queda de produção tem relação com o trabalho do treinador? Claro que tem. Então o culpado então é o treinador? Não, só tem relação. Não quer dizer que o Levir seja o culpado. O Levir tem a parcela de culpa dele na postura defensiva do Atlético. Agora, individualmente, os caras não estão rendendo. E aí eles atrapalham o trabalho do Levir. Um está atrapalhando o outro e deu no que deu o Atlético nesse final de campeonato. Gostaria de ouvi-lo, ídolo Cadu. Tudo bem, ídolo? Tudo ótimo, você. Tem razão os dois? Tem, né? O Rafael Carioca realmente caiu de produção. Você queria que falasse que não, né? Mas o Rafael Carioca caiu de produção. Na verdade, eu me perdi um pouco, porque eles falaram muito, eu não sei. Assim, esse monólogo é chato. Eu não sei se eles têm razão em tudo, mas em algumas coisas eles têm. Abra em cima no capeta aí. Abre no capeta aí. Muito número, eu fiquei confuso. Vamos fazer o seguinte, nós combinamos de semana passada e vocês me atrapalharam. A partir de agora, vai começar na Dimara. Não! Cronômetro. Comigo não. Tempo na tela. Não. 30 segundos para formular a opinião. Não vai começar na Dimara. Não, a Dimara é sacanagem, porque ela não falou ainda. Daqui a pouco, então, na volta, começa no próximo. Você, então agora eu posso falar meia hora, porque vai ser minha última fala longa na história do programa. Até porque eu não estou resolvendo as coisas que tem que resolver até essa semana. Que a parte, quando eu falei aqui na minha primeira participação, metade foi música venenosa. Agora mais você tá entrando na pá dele. Foi de zoação e o resto eu falei de futebol. E a pá dele. Agora, Everton, essa história de segundo lugar tem que ser motivação, sim. Domingo o jogo é importante. Estarei lá, inclusive, para comentar o jogo, então eu tenho que falar que é importante. Agora, eu estou achando que no momento as pessoas estão, todo mundo criticando muito o Levir, eu acho que boa parte das críticas tem razão de ser, mas acho que está rolando um exagero aí. O que a torcida quer é que a gente desce a lenha hoje. A opinião popular perante a torcida é você criticar muito o Levir. Mas eu, sinceramente, não compartilho com essa opinião. Não seria. Tem jornalista que entra na onda e que desce o cacete. Não, exatamente. Exatamente. Desculpa eu ter te interrompido, mas é que... né? Enfim. Até a gravidade, o radicalismo na opinião... Eu também acho que você tem razão, tem que ter cautela, porque o time é vice-líder e tal. Existe muita coisa boa no trabalho do Levir. O meu questionamento e o meu posicionamento mudou depois que ele também mudou dele. Depois que a unidade no discurso da diretoria e do treinador acabou. E outra coisa, ontem o Edu disse aqui, e ele tem muita razão, e aí as críticas, inclusive do Edu, acho que o Juversi também, Dimara, ela se dividiu com uma boa parcela para a conduta da diretoria. Sim. A coisa chegou a esse ponto porque a diretoria errou e conduzindo da forma que está conduzindo agora a situação, errou quando simplesmente acreditou no Levir que não, do jeito que está aqui está bom, não mexe, entendeu? Então, eu acho que tem que dividir. Agora, direcionar só para o Levir a situação de derrotas, de goleadas e tal, eu acho também uma baita de uma sacanagem. Essa última parte que você falou e errou ao acreditar no Levir, na verdade a gente não sabe como é que foi a dinâmica interna ali, né? Às vezes o Levir sabia que os reforços não iam chegar de qualquer maneira e foi lá até para servir como uma proteção para a diretoria. No futebol a gente dá muita opinião nas coisas sem saber metade do que acontece, né? Nos bastidores. Por mais que a gente pesquise, tem coisas que não dá para saber. Contratação, quem decide, em grande medida, é a diretoria, o gerente de futebol, mas tem a participação efetiva do treinador. Tem participação do treinador, mas principalmente na escolha dos nomes, não necessariamente no fato de existir contratação. No pagamento, né? Você trocaria o Levir hoje? Eu acho o Muricy um bom nome. Eu acho que se o Muricy chegar, não vai ser o fim do mundo, porque eu acho o Muricy tão bom que, independentemente de gostar do Levir, está vindo um bom treinador, então beleza. Muito superior. Não, muito superior. O Muricy é superior ao trabalho do Levir Coupe, sim. Eu também acho que todo mundo, as respostas ficam em cima do muro, gente. Existe treinador, existe Pepe Guardiola, existe Mano Menezes. A minha avaliação, o trabalho do Muricy é bem superior ao Levir. Eu não acho. Não estou dizendo você não. Eu não acho ele bem superior. Eu acho que talvez ele seja superior, mas eu não acho que a distância seja tão grande assim, porque eu também acho o Levir muito bom. Agora, é aquilo que a gente já tem falado, né, Everton? Se não vir o Muricy, a situação é muito complicada. Se a gente observar no São Paulo, por exemplo, e não é para falar de outro clube, não, é porque também está nessa dança de cadeiras aí de treinador, acaba que entra no pacote. Ontem eu vi a reflexão sobre o São Paulo. Cuca, mas não deve vir por causa do contrato. Paulo Autori, mas tem gente que não gosta, está descartado.
O Aguirre, mas tem gente também que não gosta e deve vir para o mundo árabe. E o quarto nome é o próprio Levi, que não definiu sua vida aqui com o Atlético. Então, quer dizer, o São Paulo fala em 4 nomes que os 4 não devem ir. Pra quê? E não tem mais. Poucas Então, assim, possibilidades. se o Muricy não vir, o que vai ser? Eu não sei. Aí eu acho perigo. O Levi falou ontem na ESPN, esse negócio de que se for para ele sair mesmo, a diretoria já deveria ter decidido antes. Falou que é uma burrice. Que seria uma burrice esperar, se já estivesse decidido. Ele está sendo enfático assim em declarações, né? Mas por isso, que prova que não há um diálogo. Exatamente. Não, mas pode ser a personalidade do cara. Por isso entra um erro dele. na condução da diretoria que não há para renovar com o Levi ou para dispensar o Levi. Você não precisa esperar acabar o campeonato para você tomar uma decisão na primeira semana de dezembro. Não vai mudar nada. Quando o Corinthians dispensou o Tite, ele avisou o Tite. Nós não vamos contar com você para o ano que vem. E veio o Mano Menezes para o Tite, mas foi avisado. Se a conduta fosse a mesma com o Levi, se ele fala tanto em amizade da diretoria, gente, faltou isso. Dimar, eu gostaria de ouvi-la 5 minutos para você. Muito obrigada. Eu gostei muito, e aí os meninos já falaram dessa questão de todas as dificuldades que o Atlético teve, os números e tudo. Agora, me chamou muita atenção na entrevista que o Levi acabou concedendo ontem em São Paulo, a questão dele dizer que ele apresentou uma proposta para o Atlético, né? O Atlético apresentou uma proposta, ele fez uma contraproposta e o Atlético não falou mais com ele. Então, a proposta existiu. Então, não adianta a gente dizer assim, ninguém procurou, não aconteceu nada, biriri, bororó. E não foi assim, conversinha, houve proposta, foi papel. Eles passaram um para um, outro para outro. E quando o Levi chega nesse destino assim, é burrice se não resolveu comigo, ou se não aconteceu, ou se não é assim, a gente vê a distância que está essa definição de diretoria. E aí passa por aquela história que a gente fica sabendo dos bastidores e tal, de que parte dessa diretoria não quer mesmo a continuidade do Levi. Uma definição de uma situação não passa, então, por um só, porque senão isso já teria resolvido. E acho que mais grave ainda é o planejamento. Então, o que está se planejando? Sabe por quê? Porque o Levi contou que mesmo não estando acertado com o Atlético, ele tem conversado com o Maluf sobre reforços para 2016. Então, você tem um treinador que não está definido que vai ficar. Você tem um treinador que você não respondeu uma contraproposta dele e você conversa com ele sobre reforços para o ano que vem? Então, qual é a linha de conduta? E mais, ele falou que ele não sabe nem qual é a linha, que para ele não está muito claro, qual é a linha de técnico que o Atlético quer para a próxima temporada. Ué, que confusão é essa? Então, assim, quem falou que não sabe a linha? O Levi. O Levi falou que para ele não está claro qual que é a linha de treinador que o Atlético Você não acha que as últimas coletivas do Levi, na derrota diante do São Paulo, depois do empate contra o Goiás, e essa entrevista aí, que deve ter sido gravada já há alguns dias? Ele foi lá para gravar o Bola da Vez, que vai ao ar terça-feira, e na verdade eu até brinquei ontem na redação da Itatiaia, que não vai ao ar hoje não. Hoje vai com o Dorival Júnior. Então pode ser próxima semana. Corrige sua entrevista mais velha. Exatamente. Isso que eu ia dizer. Tem uma espécie de maldição do Bola da Vez, né? Eles mesmos brincam no ar. Que o cara grava na semana antes e ele já está demitido. Nosso programa é o único programa que faz propaganda para outro programa de outro canal. Desculpa. Está proibido aqui a partir de hoje. Mas é porque a fala foi eles nunca falam da gente lá. Você que falou que está gravado. Eu estava explicando a situação. O Levi dizer que não sabe qual é a linha de treinador que o Atlético quer para o ano que vem. O Levi, você não tem que saber não, porque tem que saber a diretoria do Atlético. Ele disse que não está claro para ele. Então, mas ele então tem que que ter por claro. isso que ele Pra não ele poderia. ter. Mas peraí, uma coisa. Então vamos colocar o que ele falou, que não estava claro para ele. Se não está claro para ele, é porque não é ele. Isso. É porque não é ele, gente. É isso. Se não está claro para ele, é porque a coletiva depois do jogo contra o São Paulo. A coletiva depois do jogo contra o Goiás. Não foi e essas declarações do Levi, elas dão uma ideia para quem está escutando tudo isso, de que azedou a garapa. Então não pode achar que a gente está pensando errado. A má condução, a demora na resolução do problema, se é que já não está resolvido, a demora tem incomodado o Levi. E as declarações do Levi parecem, e também essa reta final de campeonato, essa queda acentuada no retorno, tem incomodado a diretoria. A diretoria não age
com transparência para chegar e fazer o que você acabou de citar. Fizeram com o Tite lá no Corinthians, de avisar, olha, meu querido, você fica até a última rodada, depois a gente agradece e tal, tem uma amizade. Cruzeiro, claro. Parabéns pelos relevantes serviços prestados, muito obrigado, mas você está fora. Agora, a informação que eu tenho, mais uma, que todo mundo tem também, não é uma bomba, não é nada disso. Ontem à noite, um grande amigo esteve com uma pessoa que trabalha com o Muricy. Trabalha diretamente com o Muricy. E esta pessoa disse, a coisa está muito adiantada. O Flamengo também está na parada, mas ele quer o Atlético, principalmente porque ofereceram a ele a gestão, praticamente a gestão da base também. Ele teria voz ativa na base do Atlético, que é o que ele quer. Que ele tem então, alguém chegar e de repente alguém chega agora à tarde e nega isso. A informação veio de uma pessoa que trabalha com o Muricy. Então... Mas olha só, só para completar, essas especulações todas, ou o que a gente está falando, as informações que cada um de nós tem, elas só estão acontecendo porque não houve um posicionamento. Então, ninguém pode reclamar do que está sendo falado, porque não houve posicionamento da diretoria. Por parte da diretoria. Exatamente, do Levi, não houve. O Levi se posicionou, o Levi falou assim, eles precisam chegar para mim e falar, ou fica ou sai. Quem não se posicionou foi a diretoria. Então, se está todo mundo falando isso, se a torcida continuou questionando o Levi, e você quer saber de uma coisa? É injusto com o Levi. É injusto como foi com o Marcelo. De não ter resolvido logo. É injusto de não ter resolvido. O cara conquistou título, o cara fez bom trabalho, o cara começou o ano como o melhor time do Brasil. É injusto. Ô, Ídolo, você acha que essa coisa não está tão transparente até o momento? Porque, de repente, aconteceu a tal reunião que muita gente confirma entre Muricy Ramalho e Daniel Nepomuceno, e o Muricy disse, você não confirma isso em hipótese alguma antes da última rodada do Brasileiro e da demissão do Muricy, porque o Muricy, do Levi. Porque o Levi é meu amigo e eu não quero me dispor. Você acha que isso pode ter acontecido? Primeiro, o Levi não vai ser demitido. Ele simplesmente vai encerrar o contrato. Terminar o contrato. Agora, é muito engraçado se isso for verdade, né? Porque eu posso negociar nas costas do cara e posso fechar nas costas do cara. Só não pode saber. Né? Aí a ética não está aí no não saber. A ética estaria no não negociar. Que eu até acho que não tem problema. Existe, né, Peraí, eu até acho que não tem problema você negociar. Acho que faz parte da vida. O clube tenta um treinador, se ele não fechar, prefere ficar com aquele que está lá mesmo. O que eu acho é que é meio nebuloso esse mundo do futebol, né? Porque se for existir essa história de ética de não negociar enquanto o cara está no cargo, a ética está no ato da negociação, não no ato da divulgação. Né? Então é até um pouco sacanagem, na verdade, né? Ele acha, vamos negociar aqui, mas não fala não, hein? Porque o povo só não pode saber. A gente pode... Ele é meu amigo. Mas isso acontece no futebol. Normal. É corriqueiro. Gente, mas eu entendo o seu posicionamento. Acho que você tem que ter muito sentido. Qualquer segmento, se você vai demitir um funcionário, eu não vejo problema nenhum você já negociar com outro. Eu não vejo problema nenhum. Eu não falei nada disso. Agora, mas a questão parece que é indisposição entre Levi e Mano. O papo é ridículo, né? O papo é ridículo. Daqui a pouco nós vamos continuar. Segura aí que nós vamos falar disso. Segura aí. Corta todo mundo aqui para mim, por favor. E na volta, tempo na tela. 30 segundos para raciocínio, para todo mundo falar. Até os câmeras, o pessoal de fora que vai falar. Prepara aí, Kika, que você na volta também vai falar. Agora, a Implantar tem um recado para você. A gente fez uma gravação aqui, eu e o Dr. Dilson Pockel. Veja o recado aí. Se ligue, se ligue. Muito bem, dando mais um tempo nos donos da bola para falar com o Dr. Dilson Pockel sobre 30 milhões de pessoas no Brasil que não tem dente. O que a Implantar pode fazer para essas pessoas? Everton, existe uma tecnologia chamada protocolo, onde instalam-se 5 implantes na parte inferior e 6 a 8 implantes no maxilar superior, e esses implantes vão servir para parafusar uma dentadura. Com isso, o paciente vai ter restabelecida sua capacidade mastigatória, sua capacidade de fala e, por que não, a gente falar de sua capacidade social, de sua sociabilidade. Muitos pacientes já me falaram que deixaram de ir a aniversários, casamentos, festas, porque sentiam dificuldade de comer em público usando suas dentaduras. Na Implantar você pode. Agora, por que com tanta tecnologia as pessoas ainda usam o adesivo na dentadura? Por 2 motivos. O primeiro motivo é por medo. E aí, na Implantar, você pode fazer seu implante dentário dormindo e sem dor em nosso bloco cirúrgico. E o segundo motivo, Everton, é pela condição socioeconômica do brasileiro. Nesse caso, a Implantar também vai buscar uma solução para você. Muito bem, faça como o Dadá, venha para Implantar.